Nós, mais uma vez, hoje, vamos nos voltar para o livro de Apocalipse, irmãos. Nós vamos continuar vendo aquelas mensagens enviadas à igreja, ou às igrejas. Aquelas cartas, aquelas mensagens que foram direcionadas particularmente para aquelas igrejas da Ásia, mas que nós enxergamos aqui como mensagens necessárias, preciosas para as igrejas de hoje e de todos os tempos, né? Nós já vimos Jesus falando aqui, aquela igreja tão fiel, zelosa, mas que começava a esfriar, né? Deixando o seu primeiro amor. Vemos aquela igreja sofredora. E assim, nós fomos vendo a igreja, quando ela se torna infiel, negligente no zelo da palavra, no zelo com os ensinamentos. Mas hoje nós chegamos a uma igreja, eu vou intitular hoje essa mensagem de a Igreja Amada. E quando a gente fizer a leitura, fica muito claro isso. Quem já conhece se lembra da carta que foi destinada à igreja de Filadélfia. Tá? Então, nosso texto se encontra em Apocalipse 3, a partir do versículo 7. Nós vamos seguir a leitura dessa carta, vai até o versículo 13 e depois vamos ver, né, como nós temos feito aqui. Não é um estudo da carta, nós estamos tirando o centro daquela mensagem principal endereçada a cada uma delas. Aqui, nós lemos o seguinte, a ordem de Jesus a João. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pôs uma porta aberta e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então chama atenção aqui, para começar, né, que ele encerra novamente a carta exortando a importância de atentarmos àquilo que o Espírito diz às igrejas. A igreja estar atenta àquilo que o Espírito de Deus está nos dizendo. Por ordem, por mandado de Jesus mesmo, ele está falando a nós. Essa palavra foi preservada, ela foi inspirada por ordem de Jesus,
mas sempre nós vemos que a inspiração é do próprio Espírito de Deus, que habita em Jesus, né? Ele tem em si o próprio Espírito de Deus. Essas palavras sempre elas têm o objetivo de nos alertar para a importância de atentarmos para aquilo que está sendo dito. Uma vez observado isso, que nós já comentamos em outras oportunidades, vamos ao que ele diz particularmente a essa igreja. Mas lembrando, irmãos, como eu disse a princípio, essas mensagens foram direcionadas especificamente a essas igrejas verdadeiras, igrejas locais, nessas cidades, mas elas ficaram gravadas aqui pelo Espírito Santo para que ela falasse às igrejas ao longo dos séculos. Aqui nós temos uma lição para nós, sim, para os nossos dias. Geralmente nós lemos essa carta atentando especialmente para a questão do que é dito, de que ela é a igreja das portas abertas. Geralmente se refere a ela como a igreja das portas abertas. Não portas abertas para entrar qualquer coisa, mas portas abertas por Jesus, para ela avançar. Mas isso tem uma razão. Como eu já disse aqui, eu não vou intitular aqui a igreja das portas abertas, mas a igreja amada. Essas duas coisas têm uma relação direta. Primeiramente, Jesus se identifica aqui no versículo 7, dizendo: escreve a igreja de Filadélfia, isto é o que diz, o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, logo no primeiro versículo aqui que nós temos, no início da carta, na identificação, é que nós vemos essa questão da porta aberta, primeiramente. Depois ele vai repetir isso. Mas as referências, a identificação de Jesus em cada carta mostra características dele importantes para nós identificarmos que aquele que falava de João é realmente o Filho de Deus, o nosso Salvador, o Senhor da igreja, aquele que andava no meio dos castiçais. Lembra disso, né? Representando isso, como o primeiro capítulo deixa claro, que ele está no meio das igrejas. Jesus não abandonou suas igrejas, ele está presente no meio delas, cuidando delas, exortando. Jesus está observando. Em todas as cartas ele diz: eu conheço o que vocês estão fazendo. Sejam boas obras, sejam más obras. Né? Nós comentamos aqui sobre uma igreja, eu conheço as tuas obras. E ele não se refere a nada que eles tenham feito. Por quê? Não havia nada a ser elogiado. Em outras nós vemos, ele diz: olha, eu conheço as tuas obras, que vocês sofreram isso, que vocês fizeram isso e aquilo, mas tenho alguma coisa contra vocês. Tem aí coisa errada. Tem problemas que vocês precisam corrigir urgentemente. Aqui, a essa igreja, Jesus dirige uma palavra diferenciada. A igreja em Filadélfia, semelhantemente à igreja em Esmirna, ela não recebe uma repreensão. Não tem um mas, né? Eu conheço o teu zelo, o teu amor, alguma coisa, mas não tem. Essas duas igrejas, elas recebem elogios da parte de Cristo,
Não devemos pensar numa igreja perfeita, porque, como nós já vimos, igrejas são compostas de pecadores, pessoas, pecadores, remidos, convertidos, salvos, transformados, sim, pela graça, mas ainda na carne, carregando os pecados. Mas nós podemos viver aqui, servindo a Deus, como uma comunidade, o seu povo, pessoas convertidas, porque uma igreja ela é composta por pessoas, pecadoras sim, mas convertidas, salvas, arrependidas e tementes ao Senhor. Pelo menos essa é a configuração real de uma igreja. Volta e meia tem aqueles dos quais a palavra diz: saíram de nós porque não eram de nós. Como havia Judas no meio da igreja primitiva ali. Nós estamos sujeitos a isso. Pessoas enganadoras ou pessoas enganadas. Eu digo enganadas no sentido de pessoas que acham que são convertidas, que são crentes, são salvos, mas elas, na verdade, não tiveram entendimento da graça de Deus. Não existiu um arrependimento, uma conversão genuína. Mas essas são exceções. A igreja, uma igreja zelosa, ela vai pregar o evangelho verdadeiro e as pessoas que se convertem, elas vão sendo agregadas à igreja, como foi desde o princípio, lá em Jerusalém. Mas Jesus aqui usa a sua identificação para essa igreja como aquele que é santo. Olha, o que fala com vocês é não um santo, mas aquele que é santo, verdadeiro, aquele que é puro, perfeito, aquele que pôde morrer por vocês. Nós temos que dar graças e identificar o Senhor Jesus, ele é santo. Se ele não fosse santo, nós não seríamos santificados, porque nós somos santificados no sangue dele, na morte dele. O que é verdadeiro? Ele se identifica como aquele que é o legítimo. Ele é a própria verdade de Deus. Nós temos, a palavra é a verdade. Jesus é a própria encarnação da palavra. Ele é o verdadeiro, o ungido de Deus. Não há o que questionar. Ele tinha provado isso, morrendo e ressuscitando. Também ele se identifica como aquele que tem a chave de Davi. Isso é uma referência a Isaías 22, 22. É uma daquelas passagens proféticas. Vamos lembrar que os salmos, os profetas, eles são repletos de referências messiânicas, ou seja, referências a Jesus. E ali diz especificamente isso. Está falando de uma pessoa, mas profeticamente ele está falando já do Messias. E quando ele dirige essas palavras para a igreja, isso tem uma grande importância. Nós não fazemos nada, de fato, nada de eficaz no reino de Deus, se não for ele que estiver adiante, estiver à frente, abrindo a porta para a gente passar. Tudo que qualquer igreja construir na base da carne, na sua carnalidade, na astúcia humana, nada disso tem valor, nada disso contribui em nada com o reino de Deus.
Então, nós nunca devemos nos perder nessa questão de que, para que a igreja alcance êxito, que ela tem que buscar métodos filosóficos, técnicas. Né? Existe muita coisa por aí, gente. Existem alguns métodos de evangelização, por exemplo. Olha, tem coisa boa no meio? Tem. Mas tem métodos de evangelização que são criados por homens. Muita coisa é tirada da Bíblia, ok? Mas onde é introduzido filosofia, astúcia humana. Não sei se você já se deparou com algum deles, mas tem vários, tá? São métodos indutivos. Você faz perguntas para a pessoa e você leva ela a fazer uma confissão de fé que, na verdade, ela não tem. Tem alguns, né, que trabalham, por exemplo, em pregação nas prisões. Criam algum ministério para trabalhar com pregação nas prisões. Nada contra você pregar o evangelho nas prisões. São pessoas perdidas que precisam ouvir do evangelho e alguém precisa fazer isso, concordam? Porém, infelizmente a gente percebe algumas ideias erradas, pelo menos em muitos desses irmãos. Tá? Eu já recebi um tempo com frequência relatórios de missionários, né? Eles se denominam missionários, que trabalham especificamente nisso, onde ele relatava sempre assim, olha, nós estivemos pregando na penitenciária de tal lugar. Pregamos para 1.500 pessoas. Teve 600 conversões. Maravilhoso, né? Houve 600 conversões. Se elas fossem verdadeiras. Mas o que se constata é que não é bem assim. Né? 600 pessoas talvez tenham se manifestado. Movidos por algum interesse ou movidos por alguma emoção, não sei. Mas o fato é que se houvesse conversões nessa frequência dentro dos próprios presídios, conversões genuínas, a situação estaria bem diferente, não só dentro dos presídios, mas também quando eles saem de lá. Então a gente observa que isso não é real, infelizmente. Tá? Mas não é só nas prisões que acontece isso. Algumas pessoas consideram qualquer declaração final, bom, eu creio em Jesus, como uma conversão. Bom, a gente sempre quer crer que sim. Mas o fato é que muitas pessoas não têm o discernimento do que é o Evangelho de Jesus Cristo de verdade. Que tipo de fé eles depositam? Bom, a Bíblia fala a respeito de não só pessoas, mas de seres que creem em Deus, mas que estão condenados. Né? Os próprios anjos caídos ali, os demônios, eles conhecem a Deus, eles reconhecem a Deus como verdadeiro, eles creem nele, mas não temem a ele, não são fiéis a ele. E assim, muitas pessoas andam dessa maneira. Mas o que eu quero dizer não são os nossos métodos que vão resolver os problemas. O que a igreja precisa fundamentalmente é que Cristo abra portas para ela. Amém? Não somos nós que abrimos as portas. O nosso papel é avançar pelas portas que ele abre. Ele nos dá as condições
para pregar o evangelho. Nós temos que pregar, nós nunca sabemos onde vai se abrir porta. Mas quem vai abrir é Ele. E quando nós falamos isso, não é única e exclusivamente no campo da evangelização, mas tudo que a igreja tem a fazer, né, é óbvio que a evangelização, talvez o fator principal dela no mundo, né, porque a igreja tem uma função tripla, né? Por que se constitui uma igreja? Ela é voltada primeiramente a Deus, porque é a reunião do povo convertido para adorar a Deus, o que nós estamos fazendo aqui, certo? Existe um segundo objetivo da igreja, que é a edificação, a própria edificação do corpo. Nós buscarmos mais santidade, mais espiritualidade, crescimento, né, espiritual, crescimento na fé, entendimento maior da palavra de Deus, juntos estudando a palavra dele. E existe a outra questão que diz respeito aos homens. Então nós temos 3 dimensões aí: a relação da igreja com Deus, a relação da igreja entre seus membros e a relação da igreja com o mundo, que é a evangelização. Ela testificar de Cristo. Mas em tudo que ela vai fazer, ela precisa que realmente o cabeça, que é Cristo, esteja à frente. E quando ele abre, ninguém fecha. Mas também, se ele fechar, ninguém abre. Mas ele diz a essa igreja: olha, eu conheço as tuas obras, versículo 8. Como ele diz a outras igrejas, ele diz aqui: eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Ele reforça isso. Porque tendo pouca força, olha, irmão, eu quero chamar a atenção disso aqui. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Essa não era uma igreja poderosa, talvez grande quantidade de membros, talvez não tivesse pregadores eloquentes, talvez não tivesse muita condição financeira. Também nisso ela se assemelha à igreja de Esmirna, né? Quando Jesus diz lá no capítulo 2, versículo 9: conheço as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico. Então, o que Jesus diz aqui para Filadélfia é um pouco parecido com o que ele disse para Esmirna. Vocês são pobres, mas, na verdade, vocês precisam se dar conta de que, apesar da pobreza material que vocês têm, vocês são ricos. Vocês têm coisas que outros não têm. Vocês são abençoados no Senhor, vocês são benditos no Senhor. O mesmo está sendo dito aqui à igreja em Filadélfia. Vocês têm pouca força. Vocês não são poderosos. E eu estou enxergando isso. Mas eu pus uma porta aberta diante de vocês que ninguém pode fechar. Mesmo vocês tendo pouca força, aqui nós vamos chegar numa parte especial disso. Ele diz: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus espera ver isso nas suas igrejas. Que nós guardemos a sua palavra. Amém? Por isso, é importante que a igreja esteja trabalhando na sua própria edificação.
quando a gente cobra, né, falando como pastor, quando a gente cobra a presença dos membros, não é porque a gente quer estatística. É uma coisa que tem muito membro de igreja que não entende isso. Irmãos, irmão, irmã, por que você não está vindo aos cultos? Quando a gente pega no pé, por quê? Porque a gente quer ver a casa cheia? É gostoso ver a casa cheia. Mas sabe o que é mais importante? É que quando o membro está ausente, ele deixa de participar de certos ensinos que são ministrados. E isso não adianta negar. Isso enfraquece o crente. O distanciamento dele da igreja é um passo para um distanciamento da palavra de Deus. Ao passo que a gente vê alguns crentes fiéis que por algum motivo estão sem uma igreja, uma boa igreja para ele fazer parte, para estar ali junto com aqueles irmãos, esses lamentam, né? Já muitas vezes teve crente que de lugares distantes aí, de vários lugares, que entraram em contato comigo, e eu sei que fizeram isso com outros irmãos também, implorando para que se tivesse para a gente enviar alguém para começar um trabalho ali para pregar, até oferecendo cooperação, oferecendo lar. Porque tem pessoas que estão sedentas por ter ali uma igreja que ele possa participar e que ele possa ser fortalecido, estar junto com eles adorando a Deus e pregando o evangelho. Ao passo que tem outros que têm uma igreja e negligenciam isso. Mas quando a igreja está trabalhando, estudando a palavra de Deus, buscando se estimular um ao outro às boas obras, cumprindo aquilo que a palavra de Deus mesmo diz, né? Hebreus 10, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, mas que vocês estejam juntos, se estimulando ao amor e às boas obras. Então, por isso é importante nós termos isso, porque isso é importante para agradar ao Senhor. Olha, Ele quer ver uma igreja que guarda a sua palavra. Ninguém guarda a palavra dele sem conhecer. Você é capaz de guardar a palavra de Deus sem conhecer a palavra dele? Não, primeiro a gente precisa conhecer. E uma vez conhecendo, nós precisamos ser estimulados a viver ela, a praticar ela. Amém? Então, esse é um dos objetivos principais das nossas reuniões. É para isso, né? Não só para isso, mas esse é um dos pontos principais pelos quais nós nos reunimos, nos ajuntamos. E Jesus diz àquela igreja: vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. De que maneira isso? Bom, não negar o nome de Jesus não é só fazer como Pedro fez, né? Negar. Não, eu nem conheço. Lembram? Quando ele negou Jesus, outro dia, quem foi que pregou sobre isso aqui? Algum irmão pregou nessa passagem recentemente. De repente, do jeito que eu estou, fui eu mesmo. Mas acho que não. Mas nós temos que enxergar que vai além. Não negar Cristo é de nós honrarmos o nome dele. É no sentido de nós honrarmos o nome dele. Nós conhecemos a Cristo, sim, e nós mostrarmos isso na nossa vida.
Então Jesus está dizendo isso para aquela igreja. Mesmo não sendo poderosos, vocês fizeram o que me agrada. Vocês guardaram a minha palavra e vocês testemunharam do meu nome. Vocês não me negaram. Isso tudo é importante, irmãos, para nós sabermos que o nosso zelo, a nossa fidelidade a Deus é que abre portas. Por quê? Jesus está explicando aqui, eu conheço as suas obras. E é quando ele diz isso. Essas portas abertas por Jesus são consequência dessa fidelidade. São consequência daquilo que Jesus observou naquela igreja. Se uma igreja quer prosperar, o que ela tem que fazer? Vamos buscar técnicas para crescimento? Vamos usar métodos? Tem igreja que é assim, eu já vi muito isso acontecer, tá? A igreja não cresce, não aumenta de número e tal. Troca o pastor. Aí fica passando. Já viu aquelas igrejas que passa 1, passa 2, passa 3? É comum isso, viu? Pastor que não fica... Ele fica ali tipo 2 anos em teste, não aconteceu nada. Aí vem um e faz... Ele entra com umas técnicas lá, muda toda a igreja. E aí enche, gente. Eu conheço uma particularmente assim que era desse jeito, né? A igreja era pequenininha e tal, e os irmãos queriam ver a igreja crescer, até que chegou lá um pastor que chegou agitando tudo e começou a atrair gente da cidade, e eles ficaram contentes a princípio, mas o que acontece? A igreja se desvirtuou totalmente, ao ponto de alguns mesmos que no começo se alegraram pela vinda dele, até deixarem aquela igreja porque não tinha mais condição de ficar. Se corrompeu em coisas carnais mesmo. Deixou de lado a fidelidade à palavra de Deus. Que coisa triste é isso. Mas, se a gente quer ver mesmo a obra prosperar, e eu vou dizer, isso é uma verdade também até na nossa vida pessoal. O que nós temos que fazer? Fazer o que essa igreja fez. Guarda a palavra do Senhor. E não negue o nome dele. Que as pessoas possam olhar para nós, para a nossa igreja, para cada um de nós e ver Cristo. Amém? Sermos o bom perfume de Cristo. Sermos embaixadores dele aqui. Tem algumas expressões bíblicas. Sermos soldados dele aqui. Nós sermos identificados como aqueles que servem a Jesus Cristo. É isso que a igreja precisa. Notem que ele diz em seguida, depois de mostrar isso, olha, eu conheço as tuas obras e eu abri uma porta para vocês que ninguém vai fechar. Por quê? A razão, né? Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E ele segue dizendo no versículo 9, então, eis que
eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés. E saibam que eu te amo. Então, o que Jesus promete a eles aqui relacionado particularmente aos da sinagoga de Satanás, ou seja, os falsos judeus. Por que falsos judeus? Bom, esse período aqui, ainda as igrejas viviam um período de grande oposição por parte dos judeus de Israel, né? Aquela perseguição que eclodiu ali no período de Saulo de Tarso, que foi inicialmente um grande perseguidor e depois convertido. O apóstolo Paulo passou de perseguidor a perseguido. Mas Paulo se converteu, mas os outros judeus continuaram perseguindo, odiando. Então aqui Jesus diz, esses não são verdadeiros judeus. Dizendo, eles não são verdadeiramente o meu nome, o meu povo, né? Eles se dizem judeus. Sabe quem era judeu de verdade? Quem foi o principal dos judeus? Judeu é aquele que é de Judá. Isso. Quem é o maior judeu que já pisou essa terra? Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá, né? Ele é de Judá, da descendência de Judá. Ele é verdadeiramente judeu. E ele chama aqui de judeu, aqueles judeus verdadeiros são aqueles que o reconhecem como seu rei. Na cruz de Jesus estava lá escrito o quê? Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Isso foi uma acusação contra ele, mas uma acusação profética. Os verdadeiros judeus creem no judeu Jesus como seu rei. Eles têm mesmo ele como seu rei. Quando Pilatos questionou ele a respeito disso, tu disseste. Ele não negou. Porque a acusação era essa, no sentido de incitar ou de comprovar alguma infidelidade, insubordinação de Jesus, para que Roma aprovasse a condenação de Jesus, né? Que Roma não aceitava que houvesse um rei autodeclarado que não fosse nomeado pelo imperador. O Herodes era o rei ali, e ele era nomeado pelo imperador, pelo César, né? De cada época. Vamos lembrar que César é um título, não é nome, tá? Mas o fato de Jesus ser o rei dos judeus verdadeiro autoriza ele a identificar quem são os judeus verdadeiros. Ele diz aqui, esses judeus são falsos. Mas ele diz, eu farei, olha a porta aberta, eu farei que estes falsos judeus, que eles venham e adorem prostrados a teus pés. Isso não quer dizer que eles venham e adorem vocês. Porque a igreja não está aqui para ser adorada. Amém? Se nem Pedro aceitou que alguém se prostrasse diante dele. Eu sou homem como você. Não. Os apóstolos não quiseram isso. A igreja não quer isso. Quando ele diz isso aqui, que eles venham a você e prostrados aos teus pés, adorem. Mas adorem quem? Adorem ao Senhor. E aqui, irmãos, ele diz, e que eles saibam, né, esses judeus,
falsos, vendo o poder de Deus, vendo Jesus operando na sua igreja. Ao que parece aqui, Jesus está falando de judeus vindo a uma verdadeira conversão. Ali naquela localidade, naquela cidade. E Jesus promete: eu vou fazer eles saberem que eu te amo. Essas palavras, eu te amo. Quem gosta de ouvir isso? Eu te amo. Às vezes a gente fica constrangido, né? Os maridos... Deixa eu perguntar para as mulheres aí. Os maridos falam para vocês, eu te amo? Olha, tem um aqui que está cutucando mesmo. Faz que sim, fala que sim. Bom, nem sempre a gente fala. Né? A maioria de nós, brucutus, nós relutamos muito por falar. A gente precisa tomar cuidado, porque tem dois extremos, né? Tem gente que vulgariza o eu te amo. Não é sincero. Fala, se torna tão comum, né? Mas outros de nós nunca falamos. Estou falando aqui dos maridos, mas isso também serve para as mulheres. Né? Os maridos gostam de ouvir da esposa, eu te amo. Mas é tão meloso, pastor. Olha, eu sei que se vocês ouvirem de verdade, vamos falar, eu vou falar em nome dos homens, né? A gente vai gostar. Quem não gosta de ter uma declaração, né? Mesmo que seja só de vez em quando, tá? É lógico que é aquele negócio que eu preguei um tempo atrás, né? Que eu comentei numa pregação. Mais importante do que palavras são nossas atitudes. Amém? Às vezes a gente não fala. Tá, se você não fala, ok. Mas que você mostre. Né? Que a gente demonstre nas atitudes. Agora, nós estamos falando de uma situação especial. Eu vou fazer outra pergunta para vocês. Vocês gostariam de ouvir de Jesus, eu te amo? Nós já temos uma prova de que ele nos ama. Né? Quando o evangelho foi oferecido a nós. Quando Deus, na sua providência, soberania maravilhosa, ele fez com que alguém, né, que de alguma maneira o evangelho de Jesus Cristo fosse pregado, fosse anunciado para nós, diante dos nossos olhos, dos nossos ouvidos. Quando ele fez aquelas verdades penetrarem no nosso coração, nos fez ver o nosso pecado, nosso estado tão terrível de condenação. E ele fez a gente ver que Jesus morreu na cruz para nos tirar dessa condição. E que só ele tem poder para isso, para fazer isso. E o que ele sofreu para nos fazer novas criaturas. Então nós entendemos que ele nos ama. Mas o apóstolo Paulo fala do seu objetivo, que deve ser o objetivo nosso, de apresentar a igreja como uma noiva pura, casta, ao seu noivo. Né? Falando numa figura de um casamento da igreja com o Senhor Jesus. Então aqui nós temos uma figura muito preciosa, né? A figura do casamento,
aquela primeira instituição de Deus, no casamento, ela é usada para ilustrar essa, vamos dizer assim, essa outra instituição de Deus, a união de Cristo e da igreja. O Salvador com os salvos. E nós estarmos diante dele e podermos ouvir: eu sei do teu esforço, do teu trabalho, da tua fidelidade. E eu vou te abençoar, porque eu quero que os outros saibam que eu te amo. Jesus não ama as escondidas. Ele não tem nenhum constrangimento de demonstrar seu amor. E nem de dizer que ama. Nós devemos pensar na nossa igreja, irmãos, com esse objetivo. Nós queremos prosperar como igreja. Né? Eu imagino que todos querem. Nós queremos ser abençoados por ele. Você não quer ver portas abertas por ele? Bom, nós já sabemos o caminho, o método, o que agrada a ele. E nós devemos querer ouvir dele isso. Ser também uma igreja amada, não uma igreja repreendida, uma igreja fria, uma igreja infiel, mas a igreja amada. Não a igreja morta, como a gente já viu aqui também, mas uma igreja amada. Ele vai mais longe, porque nós falamos, nesse tempo, a igreja enfrentava grande resistência e perseguição ainda por parte dos judeus. Mas, como diz também lá para Esmirna, naquela outra igreja sofredora, que sofreria perseguição, ele diz lá, vamos reler aqui uns versículos antes, no capítulo 2, versículo 9, conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Notem que eles tinham lá em Esmirna o mesmo problema que em Filadélfia. Mas ele segue dizendo ainda mais, versículo 10, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa tribulação de 10 dias, os historiadores geralmente identificam com 10 períodos de perseguição que houve por parte do Império Romano. Tá? Então, até a referência, tanto aqui na carta à igreja de Esmirna, quanto àquela que nós estamos vendo hoje, Filadélfia, parece fazer referência a uma perseguição abrangente por parte do Império. Ele diz, então, no versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, ou seja, vocês foram perseverantes na minha palavra, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Talvez a gente tenha aqui alguma coisa mais profética, falando do período final, mas ele fala
ele faz uma referência aqui ao tempo da igreja de Filadélfia, aquele primeiro século ainda. Tá? Ele promete: eu amo vocês e por ver a fidelidade de vocês, eu não só abri uma porta que ninguém vai fechar, mas também eu vou guardar vocês dessa provação terrível. Nós temos aqui a proteção do Senhor à igreja. Nós queremos ser amados pelo Senhor assim, de sermos protegidos por Ele, de termos portas abertas por Ele, de a igreja progredir, crescer na sua espiritualidade, crescer em número, mas crescer dentro daquilo que Jesus mesmo está oferecendo, proporcionando. Então nós temos um caminho a trilhar para justificar esse amor especial de Jesus. Nós estamos falando de um amor que vai além daquele amor que fez com que ele salvasse pecadores, mas um amor que ainda promete mais coisas na sua graça bendita. Se o desafio de toda igreja, quando medita nessa parte das Escrituras, nessas mensagens para as igrejas, é ela tentar se colocar diante da palavra de Deus e se enquadrar em que condição eu estou. Por outro lado, nós temos que pensar em que condição nós queremos estar. Entenderam? Então nós temos que pensar nisso. Todo aquele que quer realmente agradar ao Senhor, ele também quer ser abençoado pelo Senhor, mesmo em tempos de tribulação. Nós temos um caminho, temos uma tarefa para fazer. A própria palavra de Deus diz aqui: guarda a palavra do Senhor e não negue o seu nome. As pessoas precisam saber que nós somos de Cristo e que nós guardamos a palavra dele, porque nós amamos a Deus, nós amamos a palavra de Deus. Não é porque eu gosto da Bíblia, porque é um livro interessante, é bom de ler. Tem gente que gosta da Bíblia assim. Amar a palavra porque aqui eu conheci a verdade, aqui eu conheci a Cristo. Aqui eu me conheci, eu soube o pecador que eu sou. Aqui eu conheci a graça e a misericórdia de Deus. Aqui eu conheço, cada dia, a vontade de Deus para a minha vida. E Ele está sempre me ensinando e me corrigindo. E eu amo essa palavra. E eu quero fazer o que está nela. Não importa o que o mundo diga. Nós não vamos negar a Cristo. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Não vamos ser presunçosos como Pedro foi. Jesus alertou: você vai me negar. De maneira nenhuma, nunca isso vai acontecer. Ele subestimou isso. Mas, irmãos, nós temos que estar alertas. Negar Cristo, jamais. Nunca. Nunca mesmo. Na nossa vida. Ao contrário, as pessoas têm que ver Cristo. Nós temos que apresentar Cristo ao mundo. Eles têm que ver isso na nossa vida. No nosso falar, no nosso agir, no nosso vestir,
no nosso procedimento, que em tudo eles vejam, né, que nós somos pessoas que adoram ao Senhor e que vivem para o Senhor. Por quê? Porque nós sabemos que Ele morreu para nos dar vida eterna. Tá? Que Deus abençoe a nossa igreja, que ela possa prosperar dessa maneira, que ela possa se identificar como uma igreja amada. Né? E todo aquele que quiser fazer parte disso é bem-vindo. Se você crê no Senhor Jesus como Salvador e você tem esse desejo de viver para Ele, então esse é o caminho. Né? Se junte ao povo de Deus para fazer isso. Se o nosso pensamento for contrário, nós estamos indo pelo caminho das outras igrejas. Vamos lembrar que nós já encontramos todo tipo de perversão nessas igrejas. Tem desde aquelas coisas simplesmente, você é zeloso, mas você deixou o seu primeiro amor, tá? Mas tinha aqueles até que aceitaram heresias, afrontas mesmo a Deus, uma pecaminosidade enorme no meio daquelas igrejas. Olha, nós estamos falando do primeiro século ainda, da existência da igreja, e tinha coisas ali onde aceitavam o mundo dentro daquelas igrejas. Idolatria, fornicação, pecados grosseiros, não era coisa leve, não. Mas tudo porque eles achavam que dava para andar, né? Na igreja de Jesus Cristo, mas que mal tem continuar fazendo as coisas que o mundo faz. Se a palavra de Deus condena aquelas coisas, elas têm que ficar fora. Porque nosso propósito é agradar ao Senhor. Vamos lutar para que essa igreja seja sempre, aos olhos de Deus, uma igreja amada. Que Jesus possa dizer, eu te amo, para nós também. Tá? Vamos orar.